Olá, meu querido irmão. Graças a Deus, continuamos dia após dia lutando, batalhando para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Eu espero que essa seja a tua luta e as tuas vitórias também. Hoje vamos ver um pouco mais de algumas aplicações práticas do livro de Efésios. Na realidade, eu nem peguei tanto a prática. A prática eu vou deixar para você ver em casa. Eu cortei alguns versículos que são bem mais práticos do que isso aqui. Mas vamos lá. Isso daqui ele leva para a prática. Eu quero que você preste muita atenção para crescermos e amadurecermos. Efésios capítulo 4, 17, ele diz o seguinte: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Bom, o grande pormenor aqui não é quem são os gentios, mas é como eles estavam andando, que é nas vaidades dos seus próprios pensamentos. Bom, por vaidade a gente entende a pessoa que está fazendo aquilo que de alguma forma vai exaltá-la, de alguma forma vai mudar, de alguma forma ela vai aparecer. Quando nós falamos em vaidade nos dias de hoje, nós pensamos talvez naquela mulher que se arruma e passa maquiagem, se ajeita, enfim, né? Nós pensamos em vaidade como isso, mas vaidade vai muito além disso. Vaidade é tudo aquilo que nós fazemos para de alguma forma nos colocar em evidência, seja através de coisas que nós temos ou compramos, ou seja de coisas que nós fazemos no nosso corpo, no nosso rosto. Mas aqui no texto ele ainda vai além, porque ele fala a vaidade dos seus próprios pensamentos. Muitas vezes a nossa vaidade está realmente lá na mente. Uma coisa que muita gente fala, comenta e questiona, e eu concordo, é que nós não podemos julgar as atitudes. Por exemplo, uma pessoa que se maqueia e faz muitas plásticas de repente, nós não podemos dizer que ela está fazendo isso por vaidade. A gente não sabe o que está no coração dela, mas convenhamos, se realmente eu não estou preocupado em exaltar a mim mesmo, em exaltar a minha aparência, eu garanto para vocês que a minha atitude vai ser outra. O direcionamento dos meus esforços, o meu foco, ele com certeza vai ser outro. Pelo menos é assim que nós vemos na Bíblia. Os reis, os grandes personagens, quando eles eram vaidosos, eles faziam coisas típicas de vaidosos, como por exemplo Nabucodonosor, que investiu na glória do seu reino. Ou que tal Herodes, que quando foi elogiado, ele aceitou o elogio, um elogio por sinal muito, muito além do que um ser humano merece, e ele foi comido por vermes ali. Bom, de qualquer forma, uma pessoa vaidosa, naturalmente, ela vai fazer coisas de pessoas vaidosas. No entanto, todas as pessoas na Bíblia que não eram vaidosas, por exemplo, Jesus, ele, como Deus Todo-Poderoso, ele poderia ter escolhido qualquer forma humana para vir aqui, mas a Bíblia diz que nele não havia formosura. E aí nós podemos ir para vários outros personagens que, por não serem vaidosos, eles investiam em outras coisas, várias outras coisas aí no cotidiano, tá bom? Eles não investiam em si mesmos, por assim dizer, investiam em outras pessoas, investiam no relacionamento com Deus, mas não investiam em si mesmo. Eu espero que tenha ficado muito claro. Esse é um assunto que é muito polêmico, porque a maioria das pessoas são vaidosas, não querem admitir que são e não querem abrir mão das suas vaidades. Por isso é o texto de Efésios. Vamos voltar. Essas pessoas, tá? Como esses gentios, eles estão obscurecidos de entendimento. Talvez, por mais que você fale, que você ensine, que você mostre, eles estão obscurecidos, eles não vão conseguir entender. E alguns, inclusive, estão alheios à vida de Deus por causa do quê? Da ignorância em que vivem. Ou seja, não tem o que vai mudar a mente das pessoas, elas vão continuar vivendo nas suas vaidades, dos próprios pensamentos. Por quê? Porque estão vivendo numa ignorância, estão alheios à vida de Deus, estão obscurecidos de entendimento, mas principalmente porque o seu coração é problemático, o seu coração é duro, ele não aceita exortação, ele não aceita correção, ele quer continuar vivendo naquilo lá e ponto. Bom, um pouquinho para frente, no versículo 22, ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então, já falo sobre isso, vamos um pouquinho para frente. E que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis
no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, tá? Não segundo o homem, não segundo nada, segundo Deus, em justiça e retidão, procedência de verdade. Tudo isso daqui eu quero pegar como um bloco, eu quero começar de trás para frente. Geralmente nós temos a ideia de que nós precisamos nos revestir de um novo homem. Eu me converti e a partir de agora eu preciso ter práticas cristãs ou pensamentos cristãos. O problema é que nós esquecemos que nós precisamos nos livrar de alguma coisa. Vou tentar explicar isso com uma ilustração. Então imagine você tem um copo aqui, um copo cheio de água, e agora você quer encher ele de vinho. O que você faz para encher esse copo de vinho? A maioria dos cristãos, das pessoas, elas, com sua vida, simplesmente pegam a garrafa de vinho e vão botar em cima da água. Mas, obviamente, essa não é a melhor ideia. Nós esvaziamos o copo para colocar, então, um novo conteúdo. Da mesma forma deve ser na nossa vida. Nós devemos tirar aquilo que atrapalha a vida cristã para depois colocar o novo conteúdo. Nós vemos uma situação muito parecida com relação a Zaqueu. Zaqueu, quando ele escolheu a nova vida, ele decidiu, olha, eu vou dar dinheiro aos pobres, eu vou devolver tudo que eu roubei 4 vezes mais. Então ele toma atitudes, ele se livra, daquela questão de roubar, toma novas atitudes para então seguir a Cristo. Ele esvazia o copo para encher com um novo conteúdo. Talvez esse é o nosso maior problema. Nós queremos andar com as duas coisas. Eu quero ser cristão, mas eu quero continuar vivendo como uma pessoa do mundo. Eu quero ser cristão, eu quero adorar a Deus, mas eu quero continuar com minhas vaidades, com aquelas coisas, que eu gosto de comprar, com aquele jeito que eu gosto de me arrumar, eu quero aparecer. E esse não é o jeito bíblico de pensar e de ser. Muito bem, então nós temos aqui 2 ideias, tá bom? De revestir com o novo homem, mas também tirar o velho homem. E finalmente, versículos 1 e 2, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se somos filhos, vamos imitar quem? O Pai. Nós poderíamos ter vários padrões nesse mundo de como devemos viver. Puxa, vamos viver como Paulo, vamos viver como Davi, vamos viver como personalidades do dia a dia. Mas não, a ideia aqui é ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Como é que Deus pensa? Como é que Deus age? O que Deus faz? É isso que nós devemos fazer, é dessa forma que devemos agir. E principalmente, como é que Deus pensa? É dessa forma que devemos pensar. E aí ele vai um pouquinho além, porque ele diz: e andai em amor. Por quê? Porque afinal de contas, Cristo nos amou. E que tipo de amor foi esse? Jesus, ele se entregou a si mesmo como oferta, como sacrifício, morte a Deus em aroma suave. Veja, nosso exemplo número 1, Deus, nosso exemplo número 2, Cristo Jesus. Devemos agir como Deus e devemos andar em amor, devemos agir como Cristo agiu, que por sinal foi em amor. Basicamente falando, todo esse contexto aqui, eu tenho 2 opções. Ou eu ando em vaidade, ou seja, de alguma forma eu faço coisas para me exaltar, para parecer mais bonito, para parecer mais rico, não sei. Minhas atitudes, meus pensamentos é para me colocar lá em cima. Ou o contrário disso, eu amo o próximo. É interessante isso, porque o contrário da vaidade, nesse texto, a sugestão aqui é que o contrário de vaidade é amor ao próximo, é ajudar o próximo, é cuidar do próximo. Isso é o contrário de vaidade. Então, ou eu invisto em mim mesmo, vaidade, ou eu invisto no outro, amor. Ou eu luto para eu parecer maior e melhor, ou eu luto para exaltar o próximo, colocar ele para cima, ajudar. Como é a tua vida? Você está fazendo conforme os teus próprios pensamentos, as vaidades dos teus pensamentos, lutando por você e para você? Ou você é imitador de Deus, imitador de Cristo Jesus, que está preocupado com o próximo, lutando pelo próximo, a ponto de, se necessário, ser sacrifício pelo próximo?
são dois opostos. O velho homem é vaidoso, o novo homem ele ama, ele vive em amor, ele vive para o próximo, ele vive para a igreja, ele vive não para si mesmo. Qual é a tua realidade? O texto de hoje é muito especial e não é difícil entender. A nossa maior dificuldade é aceitar, porque para eu aceitar o que está escrito aqui na palavra de Deus, eu preciso abrir mão de coisas que talvez eu não queira abrir mão. Eu preciso abrir mão de mim mesmo. Bom, difícil de entender, mas talvez difícil de aceitar. E eu oro a Deus para que você não só entenda, compreenda, mas aceite e tenha uma vida transformada, se despindo, tirando a roupa do velho homem que é relacionado à vaidade, ao teu próprio ego, e se revestindo daquilo que é próprio de Deus, que é o amor ao próximo. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana e o restante dos seus dias. Amém?